This world is not my home. I'm just passing through. Então é muito bom nós termos essa oportunidade para fecharmos o nosso ciclo de assuntos. Só relembrando aqueles que não estiveram ontem, nós falamos a respeito do corpo e da pessoa, dessa relação. E vimos que existem duas correntes diferentes. Aquilo que nós chamamos de dualismo pós-moderno, que é o que está por detrás da ideologia de gênero, enxerga corpo e pessoa como coisas diferentes. Então, por isso eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Porque nessa relação corpo e pessoa, nessas duas partes, quem manda, quem é a cabeça, é a pessoa. O corpo é apenas um instrumento de expressão da pessoa. Hoje pela manhã nós expandimos um pouquinho mais aquilo que a Bíblia fala a respeito de corpo. É interessante porque há várias dimensões. Nós focamos apenas em 3 aspectos importantes. O primeiro deles nós falamos a respeito da salvação, como a salvação afeta o corpo. Depois nós falamos a respeito de saúde. E finalmente nós vimos um pouquinho sobre sexualidade. Já tínhamos visto ontem aquilo que a Bíblia fala sobre sexualidade e finalmente vamos terminar hoje. No tema de hoje nós vamos procurar responder alguns questionamentos da ideologia de gênero usando aquilo que é a cosmovisão bíblica. Então veja, nós vamos confrontar as duas ideias e vamos criticar uma por meio da outra. E claro, seria muito amplo esse assunto. Para restringi-lo, eu separei 7 pontos. Nós vamos discutir nessa tarde 7 pontos defendidos pela ideologia de gênero e como nós poderíamos responder a esses pontos. A primeira afirmação que nós vimos ontem é justamente a ideia de que o corpo não existe fora do discurso. O corpo é apenas um instrumento. Existe uma consequência natural de você pensar assim. Se o corpo não existe de fato fora do discurso, então a sua estabilidade ela é negada. A própria realidade do corpo é negada, o que parece um negócio meio maluco. Se você parar a pensar, porque se você fizer assim, o seu corpo está aí no lugar onde ele sempre esteve. O seu corpo existe, ele ocupa um lugar no universo material. Então dizer que ele não existe fora do discurso é ilógico, não faz sentido algum. O que existe aqui é uma confusão. É uma confusão entre o que é o corpo com aquilo, com a forma como ele é percebido. E essa confusão não é apenas típica de quem usa a ideologia de gêneros. Essa é uma discussão dos pensadores pós-modernos de uma forma geral. Eles, em geral, confundem essas duas coisas aqui. Os critérios da verdade e as condições da verdade. Deixa eu dar um exemplo. Na mesma época em que a Bíblia dizia que o Senhor estava assentado sobre a redondeza da terra, havia o mito babilônico de que a terra era sustentada por animais, e os gregos posteriormente acreditavam que havia um deus chamado Atlas que segurava a terra. Naquela época, a ciência não estava tão avançada a ponto de conferir quais dessas ideias eram de fato verdadeiras. Eram apenas 3 ideias, 3 visões diferentes. Hoje nós já conseguimos conferir que realmente a Terra ela está planando no vazio. É confirmado o que a Bíblia diz. A Terra ela é esférica e ela está no cosmos, pairando no vazio. Claro, graças à força de gravidade, etc. Independente de você conseguir conferir ou não, uma daquelas 3 ideias sempre foi verdadeira. A ideia da Bíblia. A diferença é que hoje nós temos tecnologia suficiente para conferir esse tipo de coisa. Critérios da verdade é o que você pode usar para conferir e perceber a verdade. E condições da verdade, a gente está falando de natureza ontológica, ou seja, a verdade por si. Aquilo que corresponde à realidade. Deixa eu dar um outro exemplo que talvez seja um pouquinho mais simples. Essa semana nós demos pela primeira vez aquela salsicha vegetal da Superbom, fizemos um almoço e a nossa filha Stephanie provou.
E ela gostou muito, e comeu e pedia algumas vezes e tudo mais. Hoje no almoço, nós tínhamos carne vegetal. Aí a minha esposa falou assim para ela que era salsicha, só para que ela tirasse esse preconceito e provasse. E ela comeu e gostou, e aí explicamos para ela que aquela era uma salsicha diferente, que se chamava bife vegetal, mas a essa altura do campeonato ela já tinha comido, já tinha gostado e o preconceito estava varrido. Quando você muda o nome das coisas, você não muda a realidade das coisas. Percebe a diferença? Você pode dar o nome para a rosa que você quiser, ela sempre vai ser uma rosa. Não muda o que ela é. O discurso não muda a realidade. Isso que as feministas, e só lembrando que quando eu falo de feministas, eu estou me referindo aqui às feministas radicais que começam a surgir a partir da década de 70. As feministas começaram a propor mudanças radicais na linguagem, e elas quiseram fazer isso com o objetivo de mudar a realidade. É claro que você não muda a realidade quando você muda a linguagem. Você apenas muda a forma de perceber e descrever a realidade, igualzinho no exemplo que eu dei da rosa. Você pode mudar o nome da rosa, mas ela continua sendo uma rosa com o mesmo cheiro, com o mesmo espinho, com a mesma cor. Você mudar o nome das coisas, você não muda o que elas são. Então, mudar o discurso sobre o corpo ou tentar dar outro nome para as coisas, não muda nada. Existe uma realidade ontológica. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Uma segunda afirmação é que o impulso homossexual é o primeiro impulso que nós temos. Ele nos define, na verdade. E aqui existe um esquema. Em cima nós temos o esquema de Freud. E embaixo nós temos o esquema de Butler. Butler é a principal autora da ideologia de gêneros e ela é referência nessa área. Então o que Freud dizia? O pensamento de Freud é um pouco complexo, então eu vou tentar simplificá-lo para torná-lo acessível. Mas ele dizia o seguinte: quando uma criança nasce, ela tem uma espécie de admiração, de desejo pelo seu progenitor, seja pelo pai ou seja pela mãe. Ele chamava esse tipo de impulso de catexias objetivas primitivas. Um nome muito sofisticado. Mas o que ele quer dizer é isso, é um impulso, geralmente, de natureza sexual por um dos progenitores. Mas existe um tabu. Qual é o tabu? O incesto é proibido. Então a sociedade jamais admitiria que aquela criança, ao crescer, se relacionasse com os pais. Para Freud, isso traz melancolia. E Freud ele trabalha com dois conceitos. Ele trabalha com luto e melancolia. O luto é aquela perda real. Pode ser a morte de alguém, pode ser a perda de um emprego, isso é luto. Melancolia é uma perda irreal, que você nem sabe o que perdeu direito. Então a criança ela é impedida de se relacionar com seus pais, com aquele pai que ele deseja. Isso causa uma espécie de frustração, de melancolia. E aí a criança, ela guarda aquilo. Então ela admira muito o pai, mas ela não pode se relacionar com o pai. Então o que acontece? Aquilo fica guardado. E esse guardado vai acabar influenciando o seu ego. Vai fazer com que a criança se torne semelhante àquilo que ela deseja. É meio complicado, mas era assim que Freud definia como as pessoas se tornam quem elas são, a identidade delas. Butler ela pega esse esquema e inverte o esquema. Ela diz o seguinte: ao invés de um impulso natural que nós temos, há um impulso sexual também, mas pelo progenitor do mesmo sexo. Então o menino, ele se apaixona pelo pai e a menina pela mãe. Mas a sociedade também tem um tabu. A sociedade ela é heteronormativa, ou seja, ela obriga as pessoas de forma opressora a serem heterossexuais. Então a criança, ela acaba se tornando um heterossexual de forma melancólica, porque ela é impedida por esse tabu de ser homossexual. Tem uma certa lógica, mas a grande verdade é que os dois esquemas, tanto do Freud quanto da Butler, eles são meras conjecturas, são opiniões. Nenhum dos dois autores consegue comprovar as suas ideias com nenhum tipo de pesquisa ou base, mesmo porque seria complicado. Como é que você vai provar que uma criança
desenvolve a sua identidade se você não pode fazer pesquisas com ela? Como é que você vai fazer uma pesquisa com um recém-nascido? Ou que tipo de testes? Então é muito subjetivo. Não tem como você provar isso que eles estão dizendo. Agora, o que é interessante nisso tudo é que essas ideias, de certa maneira, elas existem para tentar normalizar aquilo que é exceção. Então, se você parar a pensar, a consequência daquilo que ela está dizendo é: todos nós somos, por natureza, homossexuais. Então, a homossexualidade não é uma exceção, ela é a regra. Ué, então por que todo mundo é homossexual? Por causa da sociedade opressora que obriga você a ser heterossexual. É uma espécie de escapismo. Já que eu sou exceção, eu vou transformar aquilo que eu acredito na regra. E vou igualar todos aquilo que eu penso. Bom, vamos então ao terceiro ponto. Ele é bem parecido com aquilo que nós já vimos antes. A ideologia de gênero afirma que é possível ressignificar o corpo. O seu corpo é apenas um instrumento de trabalho. Ele não é importante. E aí nós voltamos àquele mesmo problema. Além disso, a gente tem que imaginar que esse problema, ele parte de uma compreensão de que não há absolutos e que tudo é permitido. Existe um esquema aqui que ajuda a gente a entender essa questão dos absolutos. Veja como é que funcionam as coisas. Numa sociedade ideal, deveria funcionar assim. O sentido vem de um Deus que é absoluto. Aquilo que Deus afirma, aquilo que Deus propõe, é a verdade. Essa verdade, ela afeta diretamente as estruturas sociais. Uma sociedade perfeita é construída com base na verdade que Deus tem. Essa sociedade perfeita, ela cria uma espécie de ambiente de discurso onde aquilo que Deus diz é aceito e influencia em cada setor da sociedade. E claro, os indivíduos estão inseridos nesse ambiente. Mas veja como Satanás ele tem trabalhado, e a gente tem que ver isso da perspectiva do grande conflito. Primeiro veio um cidadão chamado Nietzsche. Nietzsche conseguiu decretar duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele decreta a morte de Deus, e essa é uma das frases famosas de Nietzsche, ele também mata outra coisa junto, que é a verdade. E Nietzsche era inteligente o suficiente para perceber a relação que havia entre crer em Deus e crer na verdade. Nietzsche ele mata as duas coisas, porque para ele a verdade é apenas uma convenção. Verdade não existe. Verdade é o que a sociedade resolveu acreditar e fez uma espécie de consenso, apenas para a sociedade funcionar. Em algum momento eles se esqueceram de que era um consenso e resolveram acreditar mesmo naquilo. E se tornou, entre aspas, verdade. Nietzsche mata as duas coisas. Só que depois dele surge o marxismo. E o marxismo mata outra coisa muito importante, que é a estrutura social. Porque para o marxismo, a sociedade ela existe como base de um grande paradigma, que é o do conflito. Há uma luta entre as classes. E essa luta faz com que a sociedade não seja harmônica. Ela é desigual e tem que haver uma revolução. Depois do marxismo, surgem dois camaradas que seguem diretamente as ideias de Nietzsche. Tanto Foucault como Derrida, que são filósofos que a gente chama de pós-estruturalistas, ou seja, filósofos pós-modernos, os dois atacam diretamente o discurso. Eles criam uma espécie de interpretação que suspeita de tudo. Ele está dizendo aquilo, mas há uma intenção por trás. Não, esse discurso aqui é um discurso que foi dito para defender os poderosos. Então você sempre ouve as afirmações, mas fica pensando, quem está ganhando com isso? O que há por trás disso? É uma interpretação sempre baseada em suspeitas. A Bíblia fala de dar o dízimo. Mas quem escreveu isso queria de alguma maneira se beneficiar com o dinheiro das pessoas, então isso foi criado pensando nisso. Há sempre uma ideia de que alguém está lucrando por trás e que há um poder que está promovendo aquilo como se fosse verdade. Então nenhum discurso é verdadeiro. Você tem que duvidar de tudo. E por último, e não menos importante, vem as ideias da ideologia de gênero, para matar de vez aquilo que faltava ser morto, que é um indivíduo. Você percebe como uma trajetória natural? Você não tem sentido se no topo da cadeia
você não tem um absoluto que é Deus para dar sentido. Se você mata o sentido absoluto, o referencial, que é Deus, o que acontece? Automaticamente, as outras coisas que dependem desse sentido primordial vão sendo mortas gradativamente. O desenvolvimento dessas filosofias apenas comprova isso. Um quarto ponto, nós não podemos rotular alguém, dizer se essa pessoa é homossexual, se é heterossexual, porque nós já vimos que o que nos define são as nossas performances. E o que é uma performance? São as nossas ações. Então a ideologia de gênero, ela diz que ninguém nasce gay, ninguém nasce hétero. Na verdade, todos nós, ao longo da nossa vida, podemos ter escolhas e ações diferentes. Então nós vamos construindo a nossa personalidade. Nós vamos nos relacionando, muitas vezes, com comportamentos que poderiam até ser chamados comportamentos heterossexuais, mas também temos comportamentos homossexuais. Então nós não somos nem uma coisa 100%, nem a outra 100%. Nós somos seres em construção. Por isso que existem as performances. Você não pode rotular as pessoas. Qual é o problema com isso, então? Aí nós teríamos que pensar o seguinte: será que é uma espécie de determinismo? As pessoas são programadas a ter essas performances? É um determinismo biológico? É um determinismo social? Ou será que nós ainda estamos falando de livre-arbítrio? Porque as duas coisas não são compatíveis. Se eu digo que o ser humano ele é responsável pelas suas escolhas, então ele não pode ser refém das suas performances. Mas a ideologia de gênero não está dizendo isso. A ideologia de gênero está dizendo que não há um performancer, não há alguém por trás das performances. Elas simplesmente acontecem soltas. Não há um sujeito. Pode parecer uma loucura, e de fato é uma loucura, porque isso tira completamente a responsabilidade. E olha como o negócio é um pouquinho mais sério. Quando Butler trata do preconceito, ela diz que nós não podemos responsabilizar as pessoas preconceituosas, porque elas estão num contexto onde praticamente elas aprenderam a fazer aquilo. Imagina se essa moda pega. A gente vai começar a dizer que não existem ladrões de banco, há apenas performances de roubar banco. Não existe gente que mata o trabalho, há apenas performance de gente que falta no trabalho. A gente tira a responsabilidade individual de cada área e atribui aos atos. E os nossos atos só acontecem por causa das nossas escolhas. Há alguém para ser responsabilizado por trás de cada escolha e, portanto, de cada ato. Se esse sistema fosse real, nós não poderíamos atribuir culpa a ninguém, porque não há indivíduos para serem culpados. Como consequência disso, se nós estamos desconstruindo a identidade sexual em favor de encarar o gênero como simplesmente uma construção performática, então as ações são mais importantes do que o sujeito. E pior ainda, o discurso é mais importante que o corpo físico. Para você ver como isso ficaria extremamente confuso e abstrato. Um sujeito inexistente pratica inúmeras performances porque um discurso foi atribuído por um poder indeterminado ao seu corpo, que também não existe fora do discurso. Que confuso isso! É mais ou menos como se eu dissesse que ninguém está lutando contra a opressão de sabe-se lá quem. Veja, você tira os sujeitos de ação, tira a responsabilidade e se torna uma coisa completamente solta, que você não sabe como começa e onde termina. É um sistema completamente confuso, onde as pessoas não têm referenciais e elas não sabem para onde estão indo. Por isso, a ideologia de gênero fala que as nossas identidades elas estão em construção. Nós não sabemos quem somos, ou o que vamos fazer, ou para onde vamos. Não é possível viver com segurança e fazer escolhas dignas num universo onde essas premissas estejam estabelecidas. Um quinto ponto é que as pessoas sofrem opressão por causa de uma sociedade que é heteronormativa, que obriga as pessoas a serem heterossexuais. Só que a gente viu na sexta-feira a questão da interpelação. Vocês se lembram do exemplo? Quando a criança nasce e o médico vê no ultrassom, ele diz assim, é um menino, ou então, é uma menina. Para a ideologia de gênero,
Isso é uma interpelação de gênero. Ou seja, aquela pessoa está sendo convocada a partir daquele momento a ser menino ou menina. E pior, eles encaram esse ser como um ser neutro. E agora o pobre ser neutro está sendo obrigado a tomar partido por um gênero. Antes de nascer, já está sendo definida a sua vida. Os pais já vão escolher o nome de menina, vão comprar roupas de cores claras ou cor-de-rosa, vão pintar o quarto de rosa, vão chamá-la de princesinha. Oh, quanta opressão, obrigando aquele ser que nem escolheu nada ainda a seguir um roteiro social, a desempenhar um papel e ter uma série de expectativas. Isso é opressão. Como é que nós poderíamos responder a isso? Veja, essa interpelação de gênero, quando o médico olha o exame e fala, é uma menina ou é um menino, é uma dedução com bases biológicas. O médico simplesmente está detectando algo que a natureza mostra para ele. Se fosse um ser hermafrodita, sem nenhuma distinção sexual, e você dissesse, é um menino ou uma menina, ok, você está forçando a barra, você está criando uma opressão, mas não é o caso, porque a maioria dos seres humanos, tirando as exceções, nascem com órgãos sexuais bem definidos, e os médicos são peritos nisso, porque a gente quando olha o ultrassom não vê tanta distinção, mas o médico consegue detectar, e é interessante porque isso seria como dizer, olha, essa pessoa é negra ou branca. Isso é uma imposição ou uma constatação? É claro que raça e gênero são coisas que a própria natureza atribui a qualquer indivíduo. Um outro fator, a gente poderia perguntar aqui, qual é a arbitrariedade em se reconhecer a sexualidade que já é inerente e é própria do ser humano por causa das suas características anatômicas? Qual é a arbitrariedade? Aí a Butler, ela argumenta da seguinte maneira, ela diz que os bebês poderiam ser diferenciados uns dos outros com base em outros órgãos, como por exemplo, orelha, mão, olhos. De certo, ela nunca foi mãe, nunca teve um parto, porque quando uma criança nasce, a primeira coisa que acontece, depois que ela sai da mãe, e eu posso dizer isso porque eu estava em loco assistindo tudo, e não desmaiei, até achei que eu fosse desmaiar, mas eu não desmaiei. Quando a minha filha nasceu, a primeira coisa que aparece é o pediatra. E o que o pediatra do hospital faz? Ele analisa a criança, analisa a pele, ele leva a criança para ser pesada. Então, há vários fatores, sim, de classificação. A criança é verificada com respeito ao seu peso, a cor dos seus olhos, a quanto ela mede. Há vários critérios de classificação. Existem esses critérios. Mas, quando a gente está falando de distinção sexual, o critério mais claro são os órgãos genitais. É claro que seria, como nós dissemos antes, uma arbitrariedade se o bebê fosse neutro anatomicamente, se ele fosse hermafrodita. Mas não é o caso. Bebês nascem de forma muito definida. Uma sexta objeção, aliás, a Bíblia condena a homossexualidade porque é parte de uma cultura antiga, uma cultura machista. E é claro, isso aí não é uma questão apenas que a ideologia de gênero levanta, mas boa parte daqueles que defendem a sua condição de homossexuais afirmam que a Bíblia está seguindo a preconceitos de tempos muito antigos. Nós poderíamos argumentar, é claro, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não se baseia em critérios humanos, mas além desse argumento, que também é válido, nós podemos pensar o seguinte: em que contexto a Bíblia foi escrita? Basta a gente se lembrar que a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. E nós temos dois cenários culturais importantes. Nós temos um cenário para o Antigo Testamento e temos um cenário para o Novo Testamento. O grande cenário do Antigo Testamento é o Antigo Oriente Próximo. E o cenário do Novo Testamento é o mundo greco-romano. Como esses dois cenários culturais viam a homossexualidade? Bom, no Antigo Oriente Próximo, não era uma prática comum ser homossexual. Mas também não era considerado assim uma coisa tão errada a ponto de haver uma proibição radical. Veja então alguns exemplos. Esse faraó Pepe, que segundo da 24ª dinastia, ele tinha um amigo que ele visitava de noite, que era seu general. Então alguns concluem
que na verdade o general fosse amante do faraó. E no Egito também havia a prática da pederastia. Logo mais eu vou explicar quando nós chegarmos na Grécia o que é a pederastia. Na Mesopotâmia haviam sim leis contra a homossexualidade, leis um pouco severas até, mas haviam também as exceções, principalmente se você se dedicasse ao serviço dos deuses. Geralmente havia a chamada prostituição cultual, e ali se admitiam tanto homens como mulheres. Mas é curioso que, por exemplo, a deusa Ishtar, ela era uma figura andrógina. Às vezes era representada como uma mulher, mas também era representada como homem. E ela teve relacionamentos tanto com deuses como com deusas. E essa deusa, ela tinha um poder. Ela podia transformar um homem em uma mulher. É interessante que muitos dos sacerdotes dela eram conhecidos como homem-mulher ou homem ou mulher-cão. Deixa eu tentar explicar isso da forma mais polida possível. Cão, aqui nesse caso, se refere a uma posição de se manter relações sexuais, onde a pessoa ficava apoiada com as suas mãos. Então é interessante que quando a Bíblia fala que os cães não entrarão no reino de Deus, ela está se referindo à homossexualidade, porque era conhecido naquele contexto as pessoas que praticavam atos homossexuais como mulheres-cão. Agora vamos falar um pouquinho do Novo Testamento. Quando a gente fala do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, nós estamos num terreno um pouquinho mais perigoso. Na Grécia, nós temos a primeira sociedade, provavelmente a primeira sociedade, onde a homossexualidade se tornou quase que normativa. Para você ter uma ideia, quando você pensa em algo sensual dentro da nossa cultura, o símbolo de sensualidade para nós é a mulher. É o corpo da mulher que é explorado das piores formas possíveis. Para os gregos, símbolo de sexualidade é o homem jovem. Os gregos não são nem hétero e nem homossexuais, eles são praticamente bissexuais. E aqui, como eu mencionei antes, nós temos a prática da pederastia. Basicamente, é uma associação entre dois homens. Um deles é um jovem adulto, chamado de erômenoi, e o outro deles é o paides, é o menino. Claro que esse menino aí podia ter uma idade entre 13 a 23 anos mais ou menos, não era tão novo assim. Mas o paide, ele era aprendiz do outro, do erômenoi, e durante esse aprendizado havia também uma troca, um relacionamento homossexual entre eles. Se você pensar nos grandes nomes da Grécia, os grandes estadistas, os grandes governantes, os grandes filósofos, todos eles defendiam em algum momento a prática da pederastia. É conhecido, por exemplo, em Platão, o mito da androginia. Platão diz que os homens, antes de ser como são, eles eram criaturas duplas. Ou seja, eles tinham 2 rostos, 4 braços, 4 pernas, e essas criaturas duplicadas eram tão fortes que chegaram a desafiar os deuses. Zeus, para puni-las, resolveu separá-las. E agora, você vive buscando a outra metade. Então, se a sua outra metade era uma mulher, você vai buscar uma mulher. Se a sua outra metade era um homem, você vai buscar um homem. Agora, se você é um homem e a sua outra metade era homem, você vai buscar homem também. Isso explica porque alguns tinham comportamento homossexual. Quando a gente vai um pouquinho além e pensa nos romanos, os romanos também por um período assimilaram a mesma prática da pederastia, mas ela chegou a entrar em declínio e passou a ser proibida. Mas além disso, nós temos relações homossexuais entre adultos consentidas e até mesmo casamentos homossexuais entre 2 noivas, entre homens no Império Romano. Por exemplo, Nero, em determinadas épocas, ele tinha um escravo castrado que mantinha relações com ele. E Nero também, em outro período, tinha outro escravo que também mantinha relações com ele, com a diferença de que no primeiro caso, Nero mantinha relações de forma ativa e no segundo caso de forma passiva. E isso é muito bem documentado. A bissexualidade de imperadores romanos é um fato histórico, para você ver que nessa cultura isso era extremamente possível e aceitável. Quando a Bíblia fala de proibição, portanto, a relações homossexuais,
ela está se indispondo com a cultura da sua época. Ela está sendo contracultural. No caso do Antigo Oriente Próximo, havia uma permissão. E no caso do mundo greco-romano, havia um forte incentivo. Em ambos os casos, a homossexualidade era, na pior das hipóteses, tolerável. E na Bíblia, nem isso ela é. Então, quando a Bíblia proíbe, ela está indo contra ambas as culturas, ambos os panoramas culturais em que ela foi escrita. E aqui nós temos alguns textos que são fortes. Tanto o texto de Levítico 18 como Levítico 20 diz que Deus considera a homossexualidade como uma abominação. O termo ali empregado, ele vem de uma raiz que significa detestar, ser abominável, causar repulsas. É isso que Deus sente em relação a esse costume. Diz aqui que ele está se dispondo contra um costume abominável que pode ser de natureza física, ritual ou ética, porque muitas coisas no livro de Levíticos são chamadas de abomináveis, não só a homossexualidade. Agora, o texto mais significativo, mais forte em toda a Bíblia, em seus termos para condenar a homossexualidade, é aquele que nós lemos rapidamente de manhã e que queremos analisar de forma um pouquinho mais detida agora, e que está em Romanos capítulo 1. Paulo escreve Romanos com um tema básico. O tema básico de Romanos é salvação. Mas para falar da salvação, Paulo ele começa com a seguinte premissa: todos os homens são culpados diante de Deus. Como ele chega a afirmar de forma categórica no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas antes de chegar no capítulo 3, ele dá os passos. Capítulo 1, Paulo fala que os gentios estão longe de Deus e, portanto, estão condenados. O judeu poderia ler o capítulo 1 de Romanos e aplaudir de pé, dizendo: é isso mesmo, os romanos, os bárbaros e todas as outras pessoas que não são judias estão condenadas. Mas aí vem o capítulo 2. E no capítulo 2, Paulo fala que os judeus igualmente estão condenados. Para que no capítulo 3 ele resuma tudo dizendo: todos os homens, judeus ou não judeus, carecem da glória de Deus. E aí, a partir do momento em que Paulo demonstra que o pecado é algo universal, ele mostra a solução, que é a salvação que nós temos acesso em Cristo Jesus. E aí vem o conhecido capítulo 5 de Romanos, que começa, Romanos 5, verso 1, justificados, pois temos paz com Deus. Somente através daquilo que Cristo fez, há uma reconciliação entre Deus e os homens. Nesse contexto que Paulo escreve contra os homossexuais no capítulo 1 de Romanos. Veja o que diz o verso 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O verso 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Existe um termo aqui, parafises, aquilo que é contra a natureza. Paulo está dizendo que esse comportamento é contra aquilo que o homem foi criado para fazer. É como se você estivesse usando um produto fora das suas especificações, fora daquilo que ele foi criado para ser feito. Paulo está dizendo que é contra a natureza do homem o relacionamento homossexual. E ele diz aqui, no verso 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Duas coisas que saltam aos olhos. Romanos 1:26 é o único texto em toda a Bíblia que menciona homossexualidade entre mulheres. Essa prática é condenada nos mesmos termos que a prática entre homens. Não há distinção. Segunda coisa que chama a nossa atenção no verso 27 é que essa relação não é caracterizada como abusiva. Muitas pessoas olham, ou já olharam para Romanos 1:27 e disseram o seguinte: não, Paulo não está falando aqui contra os homossexuais, ele está falando contra a pederastia.
onde na relação de pederastia existe o mais velho, o mais novo, e o coitado, o mais novo, ele é oprimido, ele é obrigado, ele é submetido, ele não quer aquele tipo de relacionamento, mas ele é meio que forçado. Primeiro que a história demonstra pra gente que nem sempre na pederastia os garotos mais jovens eram forçados. Muitos deles tentavam seduzir os mais velhos. É interessante porque quando a gente olha para a filosofia, a gente pensa que Platão, ele descreve que um pouquinho antes da sua época, Sócrates foi seduzido por um menino que queria manter relações com ele. Mas, ironicamente, Sócrates só queria uma espécie de amor platônico, embora não tivesse esse nome na época. É interessante porque nem sempre o mais jovem era o coitado, muitas vezes ele também era o sedutor. E uma outra coisa que vale a pena lembrar é que na época de Paulo, a pederastia já estava em declínio. Paulo não poderia estar se referindo a isso. E o verso 27 deixa muito claro que esses homens, eles se inflamaram, ou seja, eles se encheram de paixão, de desejo. Paulo está falando aqui de uma relação onde existe atração física mútua entre homens. Dois homens que querem manter esse relacionamento, que são apaixonados um por outro, de uma forma que a Bíblia condena, é verdade, mas perceba que Paulo não está escrevendo apenas contra relações que são forçadas ou em que existe algum grau de opressão. Ele está condenando mesmo relações consentidas entre pessoas que talvez se amem e se queiram. Ele está dizendo que todo tipo de relacionamento homoerótico é errado aos olhos de Deus e é uma deturpação da imagem de Deus no homem. Os termos aqui são muito fortes. E a gente já não fez notar de manhã que essa condenação, ela é uma consequência. Quando eu abandono o contexto de reconhecimento do Deus verdadeiro, isso em algum grau afeta a minha vida, inclusive as minhas práticas sexuais. Agora veja que se você ler todo Romanos capítulo 1, práticas homossexuais não são as únicas formas de demonstrar rejeição a quem é Deus. Não são os únicos comportamentos pecaminosos. Aliás, se a gente parar para pensar, a Bíblia fala extremamente pouco sobre homossexualidade. Quando ela fala, ela condena em termos bem abertos e bem francos. Mas ela fala relativamente pouco. Porque essa não é tanta preocupação da Bíblia. Deus em nenhum lugar está dizendo que esse é o principal pecado, ou que é uma espécie de pecado sem perdão, ou que quem cometer esse pecado não tem mais volta. Esse é apenas um entre muitos pecados que aparecem em Romanos. Essa é apenas uma das formas de viver contrário à vontade de Deus. Existem muitas outras, e todas elas igualmente condenáveis, todas elas igualmente erradas. Então, nós temos que ter muito cuidado em condenar um comportamento sexual errado, enquanto fechamos os olhos para outras coisas que são igualmente erradas. Não é deixar de falar ou deixar de acreditar que seja errado, mas é colocar as coisas na perspectiva correta. Pecado é pecado em todos os graus. Isso nos leva a um sétimo ponto. A Bíblia é contra homossexuais? Vamos fazer um exercício de imaginação. Se nós tivéssemos dois casais visitando a nossa igreja para o domingo entre amigos. Um casal é um casal heterossexual, jovem, trabalhadores liberais, universitários, bem vestidos, e eles moram juntos, eles não são casados. E o segundo casal é um casal de meia idade, dois homens, muito bem vestidos, distintos, e ambos chegam de mãos dadas, para que todos nós claramente os identifiquemos como casais. Ambos se assentam retraídos ali no fundo da igreja. Qual deles você cumprimentaria? Qual dos dois casais você serviria o seu inário ou a sua Bíblia para que pudessem acompanhar o culto? Você se tornaria amigo de qual dos dois casais?
Será que nós temos a mesma aceitação? Biblicamente, qual deles está vivendo de forma a desagradar a Deus? Qual deles é mais pecador? Os dois, não tem diferença. Mas a nossa tendência natural, talvez para uma grande parcela de nós cristãos, é tratar com receptividade o casal heterossexual, embora estejam vivendo maritalmente sem ter uma união formal, enquanto, de certa maneira, agiríamos de forma discriminatória com outro casal que também está em pecado. Da mesma forma, um pecado diferente, mas pecado igual. Quando a gente pensa, a Bíblia é contra homossexuais? Sim. Da mesma maneira que ela é contra os orgulhosos, da mesma maneira que ela é contra os alcoólatras, da mesma maneira que ela é contra aqueles que blasfemam, da mesma maneira que ela é contra aqueles que vivem de maneira a se identificar com o pecado. Veja, a gente muitas vezes fala que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Essa é uma forma de dizer, mas nós temos que nos lembrar que às vezes o pecador se identifica tanto com o seu pecado, ele abraça tanto o pecado, que o pecado define. E no juízo final, algumas pessoas vão ser condenadas porque é impossível lançar os seus pecados no fundo do mar. Se Deus lançasse o pecado delas no fundo do mar, elas iriam junto, porque elas estão abraçadas com o seu pecado. Deus não pode se relacionar, vamos dizer assim, Deus não pode se relacionar com esse tipo de pecador, porque o seu pecado está causando uma barreira entre ele e Deus. Veja, a Bíblia condena uma série de coisas. E ela condena comportamentos sexuais errados, entre eles a homossexualidade. Mas existe um texto bíblico que oferece uma esperança. Um texto bíblico que tem uma perspectiva muito interessante. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E aqui Paulo usa um termo, homens que se deitam com homens, e ele tira esse tipo de linguagem lá de Levíticos, mostrando que o livro de Levíticos continua muito válido na sua cabeça. Verso 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora note com muita atenção o que diz o verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo aí? Que muitos desses pecados já haviam sido cometidos por membros da igreja em Corinto que estavam lendo a sua carta agora. Mas o que aconteceu com as pessoas que praticavam esses pecados? Pecados que excluem do reino de Deus. Eles foram lavados, eles foram justificados, eles estavam agora em processo de santificação. Popularmente as pessoas dizem, não existe ex-gay. Nasceu gay, vai ser gay a vida inteira. Paulo não pensava assim. Paulo acreditava que é possível transformação mediante uma experiência com Cristo. E sabe o que é interessante? Embora a mídia diga o contrário, já existem pesquisas, especialmente uma pesquisa canadense, feita no decorrer de uma década, que apontou que não há indícios hoje científicos de que alguém seja homossexual de nascença. Cientificamente não existe indício disso. O que existe é predisposição biológica para ter depois um comportamento homossexual. São coisas diferentes. Predisposição quer dizer que você tem uma tendência. Se você vai seguir ou não, escolha sua. Assim como algumas pessoas, por questões sociais, questões até hereditárias, nascem com predisposição ao alcoolismo ou alguma doença, mas o estilo de vida e as escolhas vão definir o que vai acontecer com essa pessoa. Ninguém nasce gay. As pessoas se tornam homossexuais por suas próprias escolhas. E da mesma maneira que alguém pode escolher entrar nessa vida, pelo poder de Deus ela pode escolher também sair dessa vida. Deus tem um poder fantástico de redefinir aquilo que nós somos para muito além dos rótulos.
Aquilo que nós fomos um dia, já não somos mais. Porque Cristo, quando transforma a vida, Ele não faz a sua obra de forma incompleta ou pela metade. Cristo oferece transformação completa, cabal, perfeita, total. A Bíblia diz então que a maior esperança para aqueles que lutam contra vícios sexuais ou contra um comportamento sexual errado é, de fato, experimentar um processo de conversão. Eu comecei contando ontem a história de Marcelino. Expliquei para vocês que Marcelino não é o nome da pessoa. Esse é um pseudônimo. Era um rapaz que estudava numa das escolas que eu trabalhei. Mencionei que eu tive uma última conversa, uma conversa bem triste, em que ele disse que quando Jesus voltasse, ele preferiria ser queimado porque ele não conseguia mais lutar contra aquilo que ele era. Um pouquinho antes desse ponto, talvez o único momento em que ele realmente prestou atenção naquilo que eu estava dizendo, foi no momento em que eu falei para ele que homossexualidade não é um pecado especial. Porque da mesma maneira como ele tinha suas lutas, eu tinha as minhas e qualquer cristão tem as suas, em áreas diferentes, em assuntos diferentes, mas todos temos lutas. E isso nos iguala, nos nivela. E foi nesse momento que ele fez uma pergunta para mim, realmente interessado. A pergunta dele foi: como você faz? Como você consegue viver assim? Como você administra isso? E a resposta que eu dei para ele naquela ocasião, eu quero repetir agora e terminar com isso. A palavra de Deus diz que nós temos que morrer a cada dia. Eu costumo dizer que a vida do cristão, o ano do cristão, ele é composto por 365 pás. Sabe quando alguém é enterrado, tem algumas pás de cal, né? A cada dia você vai jogar uma pá sobre o caixão do seu velho eu. A cada dia você vai mortificar os seus desejos, as suas tendências. E é assim que se vive como cristão, morrendo a cada dia. Não existe outra maneira de ser cristão. A partir do momento que você não morre, que você alimenta as suas velhas tendências, aquilo que a Bíblia chama de natureza carnal, em qualquer uma das suas manifestações, ela vai ressurgir. E nós vamos ser derrotados e nos desviarmos do nosso percurso como cristãos. Mas a partir do momento que nós admitimos que há uma luta intensa contra o pecado e que nós precisamos de uma experiência com Deus, é possível vencer, seja o alcoolismo, seja a maledicência, seja a mentira, a homossexualidade ou qualquer pecado que for. A boa notícia é que Deus continua manifestando o seu poder para nos ajudar a vencer o pecado em qualquer que seja a sua manifestação. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways.